Pronto, pessoal, voltamos para a segunda parte, né, pessoal? Graças a Deus, como é que se diz? Já fui ali, fiz uma merenda, tomei ali um suquinho, vou tomar um chá aqui para a gente iniciar a nossa segunda parte, né? Do vídeo, do tema que a gente tá falando. O que é que a gente falou nessa primeira parte aí, pessoal? O que foi isso aí? O que é que a gente falou? Ou a gente não falou nada? Então, o nosso tema de hoje é o que é o religare na espiritualidade. Então, a gente falou na primeira parte que o que é esse religare na espiritualidade. Então, a gente viu que esse religare na espiritualidade é um ato de nossa consciência se reconectar com o divino, restaurando um vínculo que pode ter sido interrompido há muito tempo. Então, a gente vai voltar àquele vínculo que é a nossa essência, era o que a gente é verdadeiramente. Porque a gente perdeu essa conexão, a gente perdeu a nossa essência divina, né? Por isso que a maioria das pessoas aqui, isso é um fato, que coloca a sua, não coloca a sua essência divina, coloca o seu ego, o seu lado do ego, em destruir as coisas, em querer só para ela, o outro é inimigo, tá? Então, é isso que o ego, o ser humano desconectado está fazendo. Já está fazendo, você está desconectado, já está fazendo isso. Então, você está sendo dirigido para isso, pelo ego. Mas quando você volta à reconexão da sua origem, porque a palavra religar significa você voltar à origem. Então, quando você volta à origem divina, você vai ter outro tipo de comportamento, tá? Isso que é o religar. Aí ele diz que é uma experiência pessoal, pode trazer propósito e sentido de vida renovado da vida, né? Aí a gente viu também que ele como se dá a ligação da do religar da espiritualidade. Ele fala voltando para aquilo que é divino. Então, voltando para a sua origem. Você tem que voltar. Aí ele diz: seguir as escrituras e o ensinamento de Deus, restabelecer a experiência de conexão profunda entre o indivíduo e o divino, restaurar a conexão espiritual que pode ter sido perdida ao longo do tempo, né? E foi perdida ali em Adão, a gente perdeu essa origem, né? Aí ele fala, o termo religar vem do latim religare, que significa religar, voltar à origem e reconectar. Aí ele fala, o ato de religar-se com Deus é, portanto, um convite à reflexão, à busca interior e à redescoberta da fé que foi esquecida ao longo do tempo. Então é você voltar tudo a isso. Você tem que voltar, pessoal. Tá? A humanidade está aí, fora desse religar. Precisa voltar essa ligação. É por isso que o mundo está dessa situação. Eu vi até uma pergunta, né? Ah, o que é que está faltando para o mundo que não sei o quê? A gente está evoluindo? Eu acho que não está, tá? Tá, tá voltando atrás, porque os antigos era mais evoluído do que a gente, porque ele tinha o religar. Adão, pessoal. Adão era um ser humano muito inteligente, tá? Deu nome a todos os animais, era um ser muito elevado, tá? Até ele perder essa conexão divina, tá? Então, vamos, cada tempo que passa, vamos desvoluindo, não estamos evoluindo. Então, para evoluir, a evolução espiritual começa quando você se religa de novo à sua essência, você volta à conexão com o divino.
aí a gente começa a evoluir. Por isso que a evolução espiritual começa quando a gente desperta a nossa consciência e entra nessa jornada espiritual de crescimento. Aí a gente evolui como pessoa espiritualmente, tá? Aí se torna uma pessoa melhor aqui nessa realidade. E é isso que a Matrix, o príncipe desse mundo, não quer que você tenha essa evolução. Ele não quer. Então, tudo é preparado aqui para fazer com que a gente fique desconectado da nossa espiritualidade. Tudo aqui, tá, pessoal? Estamos dentro d'água, né, pessoal? É isso, estamos dentro d'água e precisamos nadar. A gente bater os braços e nadar é trabalhar a espiritualidade. Aí ele fala, essa jornada pode incluir momento de oração, meditação, leitura das escrituras sagradas, participação em grupo de fé, que juntos ajuda a fortalecer a ligação com o divino. Então, é essas braçadas que a gente tem que dar. A gente está no mar. Eu sou um barco que navega pelo mar e Jesus Cristo é o capitão. Então, lembra da música que eu cantei aqui? Então, você tá abraçada, você dá aí, né, na oração, meditação e tal, se dedicar para Jesus Cristo, ele se tornar que vai navegar você por esse mar. Tá certo, pessoal? Aí ele fala, o religar-se com Deus é um conceito profundo e transformador, que envolve restauração de uma conexão espiritual. Então, não existe, tá? Se você entrou na religare com Deus, você vai ser transformado, o seu ser vai ser transformado. Você vai restaurar aquela origem daquele ser, aquela conexão que você tinha, que era a imagem de Deus. Então, Adão passava a imagem do Criador, que era de um filho de Deus. Mas ele perdeu isso, o qual Cristo veio trazer agora o que realmente é a imagem, né? A imagem de Deus. Por isso que a gente está agora crescendo espiritual para nos tornar a imagem de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, Adão perdeu a imagem de Deus, tá? Aí ele fala, essa reconexão não é apenas uma prática religiosa. Então, não é coisa religiosa, mas uma experiência pessoal que traz paz, então, pessoal interior, né? Propósito e sentido de renovando a vida. Muitas pessoas ao longo da sua vida sentem distante de Deus. Então, muitas aqui estão se sentindo distante de Deus. Tem umas até que está tão distante que fala que Deus não existe. Como é que chama o nome dessas pessoas? Os descrentes, os ateus, né? Que diz que Deus não existe, porque ele está tão desafastado que fala que Deus não existe. Não é brincadeira, né, pessoal? Aí ele fala, seja por questões pessoais, desafio da vida, então, às vezes por desafio da vida, ou mesmo pela rotina que pode afastar da espírito. Então, essa rotina que a gente foi obrigado a viver aqui, tá? Ela já foi pensada para nos afastar dessa nossa conexão com a nossa espiritualidade, com Deus, né, pessoal? Ela já foi feita para isso. E a gente pensa que isso que é o normal, entre aspas, né? Ah, vamos viver o normal. Será que é normal? Você está longe da sua espiritualidade de Deus? Andando freneticamente aí nessa matrix aí? Isso que é o normal? Tá, pessoal? É para se pensar, tá? Aí ele fala, um dos primeiros passos para se religar-se com Deus é reconhecer
a necessidade dessa conexão. É você reconhecer que está afastado e que precisa dessa coisa. Então, é o primeiro passo que você tem que dar. Aí ele fala, muitas vezes a vida moderna nos empurra para um estado de consciência de desconexão. Por que ele fala que é um estado? Porque quando a pessoa está desconectada, ela está num estado de consciência. Então, por isso que precisa despertar desse estado para um estado de consciência desperto e conectado com a sua espiritualidade. Por isso que ele está dizendo, essa vida moderna está empurrando a nossa consciência para um estado de consciência de desconexão. Então, para você ficar desconectado da sua espiritualidade. Onde a preocupação diária e as distrações tecnológicas nos afasta do que realmente importa, que é a conexão com a nossa espiritualidade. É isso. Está conseguindo, né? É muita pessoa desafastada da sua espiritualidade. Até pessoas que vão para a matrix religiosa que eles criaram aí, estão desafastadas. Aí ele fala, a prática do momento de silêncio, introspecção, pode ser fundamental para receber essa distância e desejo de retornar à relação mais íntima com o Criador. Que a gente perdeu, né? A oração permite expressar nossos anseios, medo, gratidão, criando um espaço sagrado para a comunicação com Deus. Então, a oração é uma prática dessas que vai fazer a gente se reconectar. Ele fala, ao orar não estamos apenas pedindo ajuda a Deus, né? Mas também abrindo nossos corações para ouvir a voz divina que pode guiar e confortar o nosso ser, né, pessoal? Aí ele fala, segunda parte, a leitura do texto das Escrituras também desempenha um papel crucial nesse processo do religar-se com Deus. A Escritura oferece ensinamento, história e sabedoria que pode iluminar nosso caminho e nos ajudar a entender melhor a natureza de Deus, o propósito de nossas vidas. Então, pessoal, temos que estudar as Escrituras. Texto das Escrituras, tá? Tanto esse da que a gente conhece como Bíblia, como também como os textos apócrifos, vários textos aí que foi deixado, tá, pessoal? E através de muito sangue dos discípulos aí morreram para deixar esses textos para a gente aí, para a gente dar continuidade o trabalho da conexão da nossa espiritualidade. Porque muitos pegaram aí, queimaram o texto aí, tá? Que era para a gente ter aí, esconderam, tem muito texto escondido, tá? Esconderam para que a gente não saiba dessa conexão, dessa verdade. Por quem fez isso? A Matrix aí. A Matrix religiosa escondeu aí as coisas que a gente precisa saber, só deixou aquelas assim que as pessoas não têm entendimento, então você precisa buscar para entender a Bíblia aí, tá? E é por isso que acontece isso, tá, pessoal? A maioria aí na confusão religiosa. Aí ele fala, ao meditar sobre esses textos, podemos encontrar resposta para dúvidas e sentido de direção que nos aproxima ainda mais do divino. Então, ao a gente meditar, a gente entrar na essência daquilo que realmente esses textos estão passando, a gente vai haver uma resposta das nossas dúvidas, então vai sanar nossas dúvidas e vai dar uma direção de aproximação do divino. A gente vai ter mais intimidade. Aí ele fala, além disso, a participação em grupo de estudo das Escrituras pode proporcionar um ambiente de apoio, encorajamento, onde a fé é compartilhada e fortalecida coletivamente. Então, é bom, pessoal,
Então, a gente está num grupo com aquelas pessoas que estão estudando verdadeiramente, não como uma coisa religiosa, tá? Uma coisa que, pronto, o pastor fala lá, vocês têm que obedecer. Não, é você ir examinando. É por isso que teve aqui um que deixou assim, você usa muito a mauética, que é o quê? Eu fazer perguntas, eu faço as perguntas aqui, tá? E que a gente vai responder. Não é só eu. Aí quando eu respondo, você sente no coração, tá vendo? Chega espirrou, né, pessoal? Você sente no coração, vocês aí falam aí, coloca aí no comentário. Nossa, é verdade, moção, é verdade isso. Então, você já está respondendo. Aí o cara e o cidadão escreveu aqui que eu uso a mauética. Porque não sou eu que respondo, não, pessoal. A verdade não só está comigo, não. A verdade está aí, a essência da verdade está aí. E aquele que é da verdade, ele vai se identificar as coisas que eu estou falando. Quando uma pessoa não quer a verdade, ela não vai se identificar. Ela não quer responder a pergunta, ela quer já a coisa já pronta, ela dizendo aquilo que é isso aqui que é verdade para você. Ó. Obedeça aí. Não é assim, então. É os grupos religiosos que fazem assim. Diz para vocês, é essa forma aqui, é esse aqui que é verdade. E aí muitos seguiram. Aqui não é assim não, tá, pessoal? Aqui a gente responde as perguntas. A gente observa as coisas junto para ver se tem verdade, tá? Aí ele fala, outro aspecto importante de religar-se com Deus é a prática da gratidão. Reconhecer e agradecer pela bênção em nossas vidas, mesmo a mais simples, né? É importante. Então, é importante a gente ser grato. Então, isso também leva a gente a uma reconexão com o divino, com Deus, tá, pessoal? Essa prática de a gente agradecer as coisas. Mesmo que seja até uma vida simples ali. A gente tem que agradecer. É o que eu levo aqui, uma vida simples. Mas eu agradeço, pessoal. Você vê que de eu tanto agradecer aqui o meu canal, né? Que tinha 2 pessoas. Agora hoje, olha você vê aí quantos estão se inscrevendo. E eu tenho que até agradecer, tá? Vocês que eu vi aí no meu canal agora, que eu fui baixar o vídeo, né? Eu vi aí que, nossa, visualização muito grande, tá? E eu fui lá ver também o inscrito, já aumentou, pessoal. De ontem para hoje. Então, eu agradecendo, eu agradeço. Eu tinha 2 pessoas aqui, eu fazendo meu vídeo. Eu quero agradecer aqui pelas pessoas aí. Não tinha ninguém, só era 2 pessoas, tá? Mas eu tava agradecendo, pessoal. Mesmo nas coisas mais simples, tá? Aí ele fala, a meditação é também e a contemplação são práticas que também pode facilitar a reconexão com Deus. Então, meditação, pessoal, você viu que eu meditei aqui no vídeo, antes de gravar o vídeo aqui, você viu que movimentou as energias, tá? Aqui ficou, agora que ficou calmo aqui, ó, a tranquilidade veio aqui, tá? Então, a meditação também nos conecta como é que se diz? A conexão com Deus. Por quê? É uma energia. Então, quando a gente está se centrando, está trabalhando a nossa energia ali, então a gente está se conectando com Deus. Esse momento de quietude, né? Você não fala, ali só você está ouvindo e sentindo a presença, a energia, tá? A meditação é isso, que nos permite silenciar a mente, então, deixar a mente no aqui e no agora, não deixar ela perturbando a gente, tá? E abrir o coração para a presença divina. Então, você ali começa a abrir, sentir a energia boa, tá? Movimenta. Então, é bom também, tá? Você viu que mexeu aqui na minha casa, tá? Ele fala, além disso, o serviço
ao próximo é uma forma poderosa de religar-se com Deus. Então, serviço ao próximo também é importante porque a gente tem que movimentar as energias. Então, você tem que praticar aquilo que você está ouvindo, aquilo que está dentro de você. Então, você começa a praticar o bem para o próximo, né? Ajudar o próximo, dedicar ao próximo. Então, o que é que vai acontecer? Ele fala, é uma forma poderosa de religar-se com Deus. Quando dedicamos a ajudar os outros, estamos vivendo o amor de Jesus Cristo. Então, estamos colocando o amor de Cristo que está na gente, em prática, né? Nessa realidade. Então, a gente tem que, para se religar com Deus, a gente tem que fazer um serviço ao próximo. Principalmente um serviço de amor, fazendo com amor, sabe? Com, como é que se diz? Voluntariamente, tá, pessoal? Não com aquela intenção por detrás de querer ganhar dinheiro, tirar dinheiro, de querer ficar rico, tá? Não por causa disso. Você vai fazer pelo amor. Agora, consequentemente, se você começar a crescer as coisas espiritualmente, crescer também fisicamente por causa do seu trabalho, graças a Deus, pessoal. Mas não enganando pessoas, não desonestamente, tá? Na frequência que a espiritualidade quer. Mas a sua intenção não é essa, mas você vai recebendo a prosperidade, vai recebendo a bênção na sua vida e vai usando para abençoar outras vidas também. Essa é a frequência, tá, pessoal? Não é através de engano, mentindo para as pessoas, para querer dinheiro, dizendo que vai acontecer coisas, que não vai acontecer nada, tá? Chamando as pessoas para e aí enganando. É o que está aí. E tem muitas pessoas até revoltadas de estudar essas coisas espirituais por causa disso, pessoal. Por causa desses falsos profetas. Ela não quer mais saber de se conectar à espiritualidade dela. Por isso que ela pensa que se conectar é ir para algum grupo religioso. E não é. É o que eu estou ensinando aqui, tá, pessoal? Aí, o que mais, pessoal? E aí, será que a Bíblia fala sobre esse religare na espiritualidade, que é o religar com Deus, tá? Então, vamos ler aqui Tiago 1:27. A religião, então, o religare, a religião que Deus, o nosso Pai, aceita, pura e imaculada, é esta: cuidar dos órfãos e da viúva em sua dificuldade e não se deixar corromper pelo mundo. Então, pela essa matrix. Você se separar, é por isso que quando você desperta a consciência, você é separado da maneira que a matrix está levando. Para quê? Você é separado para fazer a vontade de Deus agora. Qual é a vontade de Deus? Qual é a religião? Qual é o religare que você tem que ter com Deus? Ele disse, com o nosso Pai, né? É aceitar pura, imaculada é esta. Qual é a religião pura, o religare puro? É cuidar dos órfãos e da viúva, então fazer o bem, né? A prática e sua dificuldade e não se deixar corromper pelo mundo aí que a Matrix está levando a boiada dele. Tá certo? É o que o Tiago, irmão de Jesus, né? Esse não é o irmão de Jesus? Tiago, irmão de Jesus, está dizendo. Entende que não tem nada a ver com religião. Religião ser um templo, aonde você vai que lá tem um pastor. Não tem nada a ver com isso. Entende? Aí o que mais? 1 Timóteo 5, versículo 4. Mas se uma viúva tem filhos ou netos que está, aprenda primeiramente a pôr a sua religião, então seu religare, né? Em prática.
Como é que você coloca a sua religare, o seu religare com Deus, a sua cuidando de sua própria família e retribuindo o bem recebido dos seus pais, avós, pois isso agrada a Deus. Então, olha aqui o que é o religare. É você fazer o seu bem à sua família. Então, cuidar dos seus familiares, né? Daquelas pessoas que ficaram velhas ainda, então cuidar deles até o fim da vida dele, né? Porque isso agrada a Deus, tá? Dos pais, dos avós, tá? Cuide da sua família. Então, essa é a religião que você tá. É o religare. Você entende que a religião não é coisa lá o tempo, pessoal? É um engano que foi passado aí, tá? Foi passado aí pela Matrix e as pessoas não estão atentas, não querem estudar, não querem saber disso. Ah, criou essa forma aí a Matrix, todo mundo foi como a boiada. Enquanto você está dormindo, está tudo certo. Mas se você despertou, pessoal, para que você vai criar grupo igual o que a Matrix está criando aí, pessoal? Você está desperto ou não? Ou está dormindo? Aí vou criar agora uma religião, eu coloco o nome, coloco. Você está dormindo ainda. Não foi isso que Cristo mandou. Porque já tem a igreja, não precisa mais de igreja. A religião é a conexão, esse religar é a conexão com o seu Deus, o qual você vai fazer bem à sua família, aos órfãos, à viúva, você vai fazer bem, tá? Aí o que ele fala aqui, Tiago, irmão de Jesus, 1:22, seja praticante da palavra e não apenas ouvinte, enganando a você mesmo. Então, seja pratique essa. Se essa conexão está com você, a palavra está com você, seja praticante, não ouvinte só. Então, o que é que acontece? Vocês são tudo ouvinte desses grupos religiosos, tudo ouvinte, enganando a você mesmo. Eu sinto muito, tá? Está escrito na Bíblia, mas mesmo assim as pessoas não acordam, tá? Por quê? Porque eles estão administrando para que vocês fiquem ali dormindo. Dorme, neném, que a cuca vai pegar. Então ele fica cantando a musiquinha e você dormindo ali, tá? Aí, 2 Coríntios 5:17 até o 19. Vamos ler aqui, pessoal. Portanto, se alguém está em Cristo, né? Como é estar em Cristo, pessoal? Como é? Estar na igreja, que eles dizem que lá tem Cristo, é isso, é? É nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. Eis que tudo se fez novo, né? Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estaria reconciliando consigo e com o mundo, não levando em conta o pecado dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Olha o que Paulo fala aqui, pessoal, é muito profundo, né? 2 Coríntios 5:17 até o 19. Ele fala, por isso que ele já começa lá dizendo, portanto, se alguém está em Cristo, então, se você está em conexão com Cristo, é uma nova criação de Deus. Então, você agora é novo. Você voltou à origem do que você era. Você houve uma reconexão. As coisas antigas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Tudo isso provém de Deus. Então, tudo isso porque Deus proveu isso. Que nos reconciliou consigo mesmo, então, com Ele, tá? Com Deus, né? A gente se reconciliou por meio de Cristo. Então, é por meio de Cristo que a gente vai haver essa reconciliação com Deus. Então, a gente vai entrar na frequência através de Cristo. E nos deu, ele falou, Paulo, e nos deu o ministério
da reconciliação. Então, da reconexão. Então, a gente tem que se reconectar de novo. Então, esse é o ministério dos apóstolos. Então, por isso que os apóstolos foram levar essa mensagem do evangelho, que é essa reconexão, que a gente tem que voltar com Deus. A gente tem que se arrepender dos nossos erros e a gente voltar à conexão. Então, entrar no caminho de Cristo. Essa era a pregação do apóstolo Paulo e dos apóstolos que falaram, né? Ele fala, ou seja, que Deus em Cristo, então, Deus em Cristo, Deus estava com Cristo, estava reconciliando consigo mesmo, então estava nos conectando consigo mesmo, com o mundo, e não levou em conta o pecado dos homens e nos confiou a mensagem da reconciliação. Então, ele não levou em conta o pecado, porque Cristo pagou essa conta que foi criada lá por Adão e Eva. Você conhece? Você já ouviu falar na história da Bíblia, Adão e Eva, pessoal? Então, a gente estava com a dívida. Então, Deus não levou em conta mais o pecado do homem quando ele se alinha com a frequência de Cristo. Então, quando ele entra, então, e confiou a quem? Confiou aos apóstolos essa mensagem da reconciliação. É claro, né, pessoal? O que mais? João 15, versículo 5. Eu sou a videira, vós as varas. Está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Então, se você não estiver na videira, quem é a videira, pessoal? É Cristo, né? É isso ou não é? Eu estou errado? Tá, vamos analisar aí, tá? Então, Cristo é a videira verdadeira e ele falou, vós as varas. Então, falou por isso, vocês são a vara. Quem está em mim, então, quem está conectado em mim, e eu nele, eu estou nele, você em mim, essa conexão, esse dá muito fruto. Então, você vai dar o fruto da espiritualidade, né? O fruto do Espírito, que é amor, paz, gozo, né? Está lá em Gálatas 5, né? 1, né? Porque sem mim, então, porque ele fala, sem mim você não vai poder fazer nada, você não vai fazer nada, não vai dar esse fruto, você não vai fazer nada, você vai estar desconectado de Cristo e de Deus. Tá, pessoal? É claro, né? A Bíblia é clara, é só saber explicar. Não sei porque que os evangélicos, tá? Lê essas coisas e não entende isso, tá, pessoal? Não tem a conexão. Aí o que mais? Efésios 4, versículo 4. Há um só corpo, há um só espírito, como também foi chamado em uma só esperança da vossa vocação. Então, só há um corpo. Então, o que é o corpo, pessoal? Que Paulo está dizendo que só há um corpo, não tem mais. Corpo significa que é o corpo de Cristo, que é a igreja espiritual, o qual, quando a gente se conecta com Cristo, a gente obedece a Cristo, a gente entra na frequência que Cristo quer, a gente entra nesse corpo espiritual. Então, não precisa mais de igreja, já tem igreja. Mas o que é que acontece aqui nessa realidade? O espírito do engano está usando gente. O que é que acontece? Cada um aí abre a igreja e coloca seu nome aí da igreja. Se for agora no Google aí, colocar assim, nome das igrejas evangélicas e até católica, coloca aí quantos nomes tem. Então, é um só corpo? Não é, tá tudo separado. Tá? E você foi chamado para esse corpo. Então, se você foi chamado para esse corpo, tá? Se despertou a consciência. Quando é que você é chamado? Quando você desperta a consciência.
aí Cristo vai te iluminar. Como ele fala lá em Efésios também, né? Desperta tu que dorme dentre os mortos e Cristo te iluminará. Então você vai entrar no processo de iluminação. Você vai ser chamado para uma só esperança da sua vocação, tá? Aí ele fala, Colossenses 1,18, vamos ler. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Então, aqui, ó, Colossenses 1,18 fala, então, Cristo é a cabeça dessa igreja. Então, ele que está administrando, ele é o pastor, ele é o guia, ele é que está guiando todos nós, tá, pessoal? Nessa espiritualidade é Cristo, ele é a cabeça do corpo, então, do corpo que é da igreja, que é o corpo da igreja, e é o princípio primogênito dentre os mortos para que tudo tenha preeminência. Então, ele foi o que dentre os mortos, né, ressuscitou, porque ele tem que ser a primícia. Tem que ter a preeminência de todas as coisas. Tá certo, pessoal? Então, é a prova aqui, ó. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Então, é uma única, há um só corpo, não tem mais. Tá? Então, isso é confusão que a Matrix criaram, tá? E muitos estão caídos, tá? E não sabem o que é esse corpo, não sabem o que é essa igreja. Tá? Estão perdidos aí, tá? Aí, Efésios 4,16. Do qual todo o corpo, então, todo o corpo de Cristo, né? Que foram chamados, né? Você viu? Só há um só chamado da sua vocação. Então, todos aqueles que foram despertos com o chamado, bem ajustado, ligado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa operação de cada parte que foi chamado, né? Faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Então, cada um foi chamado, tem a sua contribuição no corpo para edificação em amor do corpo de Cristo. Então, vai crescendo. É o despertar, quando mais pessoas vão despertando, entrando nessa consciência maior, ela vai se conectando ao corpo de Cristo. E é isso que a Matrix, o príncipe desse mundo, que está dirigindo aqui a mente de muitos, não quer que aconteça. Não, 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 não. Se conectar com o corpo de Cristo, não, não. Tá? Aí disse, o corpo de Cristo é aqui, ó, é a igreja. Aí cada um diz, todos que tem a igreja vão dizer assim, aqui é o corpo de Cristo, aqui é o corpo de Cristo. Então, é um só. Aí você vai perguntar ao pastor, por que dizer o corpo é um só e por que tem muitos aí? Tá? É confusão, tá, pessoal? Foi a confusão que a matriz religiosa fez, tá? Para confundir as nossas mentes. Aí, Romanos 12, versículo 5. Assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros um dos outros. Então, individualmente, a gente pode estar separado, mas a gente, se a gente for chamado, tá, para o corpo, você despertou, você é um corpo com Cristo, só um corpo em Cristo, tá? Você é um só corpo. Então, tem o mesmo espírito, tem a mesma consciência, tem a mesma percepção. Então, essa pessoa tem consciência disso, tá? É o engano que está aí, pessoal. Está na nossa cara a apostasia e o engano aí. E o anticristo vai usar isso aí, tá? Essa confusão aí. E vai enganar muitos desses que estão aí dormindo aí nos grupos religiosos. Eu sinto muito, tá? Mas é uma profecia que até Paulo trouxe também. A apostasia vai acontecer
nesse meio. E já está acontecendo, tá? Por causa que não percebeu o que os apóstolos estão dizendo. Aí o que mais? Romanos 5, versículo 10. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então, a gente era inimigo de Deus, né, pessoal? E a gente foi reconciliado. Quando a gente reconheceu o caminho de Cristo, né? A gente entrou na conexão com Deus. Então a gente foi reconciliado à frequência original. Então a gente voltou à originalidade do que a gente era, tá? Pela morte a morte do seu filho. Então foi pela morte do Filho de Deus, que é Cristo, a gente foi reconciliado, reconectado a essa conexão que a gente estava desconectado. Muito mais estando já reconciliado. Então, se a gente já está reconciliado, seremos salvos pela sua vinda. Seremos salvos. A gente está salvo, pessoal. Tá? Nada vai nos acontecer, porque a gente já está conectado. O perigo de você ficar é você ficar na morte espiritual que aconteceu lá desde Adão, que é a separação de Deus. Essa é perigosa, essa morte, tá? Então a gente tem que voltar a essa reconciliação, tá, pessoal? Que é através do filho dele, de Cristo, que vai nos perdoar, nos limpar e voltar à conexão, para a gente entrar no Santo do Santo. Lembra que eu falei lá na primeira parte que o povo lá de Israel, ele fez lá o tabernáculo, aonde tinha lá a Arca da Aliança, tinha o lugar santíssimo, aonde o sacerdote levita, né? Ele entrava com a corda, com a corda amarrada no pé. Por que ele entrava com a corda amarrada no pé? Porque se ele tivesse em pecado, não tivesse na frequência desse Deus que estava lá, a presença de Deus, se ele não tiver, ele era fulminado. Então, se você não está na frequência, você é fulminado. Aí vai lhe puxar pela corda. Então, quando aquele entrava lá no Santo dos Santos, né, o lugar santíssimo, tinha a Arca da Aliança, tinha lá, né? Então ele tinha que entrar puro, ele tinha que se santificar, se purificar para entrar naquele lugar. Ele tinha que preparar uma frequência para entrar naquela frequência. Porque se ele entrasse com a frequência baixa e ele entrar a frequência de Deus ali, a presença de Deus é uma frequência alta, ele era fulminado na hora. Então, por isso que ele entrava com a corda amarrada do pé. Amarra aí, entra lá, tá? Entra lá e oferece lá o sacrifício, oferece a adoração lá pelo povo. Então, porque Deus, naquele tempo, não poderia ter a morada na consciência, no coração do homem, tá? Por isso que ele separou o povo e fez ali um lugar, mandou Moisés fazer o acampamento, onde ele ia ficar ali na presença ali. A minha presença está ali. E colocou como é que deveria se aproximar de Deus, tá? Para não ser fulminado, tá? Então, pessoal, hoje em dia não. Hoje, através do sangue do Filho de Deus, que ele enviou o caminho para a gente entrar nesse caminho. Então, a gente, quando entra no caminho de Cristo, a gente tem que trabalhar a frequência para a gente estar na frequência. Porque você, para entrar no caminho, você tem que estar na frequência de Cristo. Porque Cristo vai levar você a Deus. Por isso que ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu que vou levar você a Deus. Eu que vou trazer vida para seu espírito, que estava morto. Tá? É o que Paulo está falando aqui. Então, reconciliou, tá? Então, agora,
Foi até a pergunta que eu fiz aos pastores. Aonde é o Santos do Santo? Aonde é? Porque tinha lá. Hoje tem? Tem o Santo do Santo. Mas aonde é esse Santo do Santo? É na igreja? Qual igreja aí? Qual igreja que tem o Santo do Santo? Você entende que não é nada físico agora? Ali era tudo físico, porque Deus ainda não havia o sacrifício perfeito, que ele enviou seu filho para fazer o sacrifício perfeito, para a gente entrar nesse Santo do Santo agora. Agora a gente tem livre acesso. Então, aquele que está conectado a Cristo, ele tem livre acesso. A consciência dele não condena, né? Ele pode ir até Deus e pedir, oferecer seus sacrifícios. É por isso que é em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, eu venho diante de ti, Pai. Não é assim que a gente começa a oração? Eu venho diante de ti para lhe agradecer. Obrigado. Eu venho lhe pedir, me ajude. É no nome agora de Cristo. Tá? É assim, não é assim a oração que vocês fazem? É disso, é por isso somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família. Então, a gente está unido nessa frequência de Cristo, tá? Querido irmão, precioso estar aqui, querido. Então, preciso do irmão, preciso da frequência. Então, a gente está reconciliado através da morte de Cristo. Então é através de Cristo que a gente se conecta a esse religare a nossa espiritualidade a Deus. Tá certo, pessoal? Então, o que é que ele fala mais? Colossenses 1, 21. Antes vocês estavam separados de Deus. E na mente de vocês era inimigo por causa do mau procedimento. Então, é isso que ele fala, tá? Do procedimento de vocês. 23. Agora, ele reconciliou pelo corpo físico de Cristo. Então, pelo corpo físico, que foi quando, pela morte física ali de Cristo, reconciliou a gente. Então, agora Deus vai morar no homem. Então, você vai ser morada de Deus quando você aceita, entra na frequência de Cristo. Aí vai, por isso que Paulo fala lá, vocês é o templo do Espírito Santo, é o templo de Deus. Ele não habita mais em templo feito por mão de homem. Ele habitou ali no templo feito pela mão de Moisés, enquanto ali estava ali. Mas agora ele habita no coração daqueles que aceitam a Cristo, a frequência de Cristo, entra na frequência de Cristo. Então, pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, né, de Cristo, para apresentá-lo diante dele, então, através para que a gente se apresentasse diante dele, diante de Deus, dele santo, inculpável e livre de qualquer acusação. Então, quando você entra nessa frequência, você é santo, você é chamado para a espiritualidade, é despertado a consciência, Cristo vai levar você para a iluminação. Então, você vai ser achado inculpável e livre de qualquer acusação. Então, o inimigo tenta acusar você, mas se você está em Cristo, não tem acusação certa. Você está livre, você é luz, é luz da iluminação de Cristo está em você. Então, você é luz. Então, por isso que eles não querem saber desse negócio de luz, né? Eles não querem saber dessa luz. Essa luz está brilhando. Foi por isso que Cristo falou para os apóstolos, para os discípulos,
Você é a luz do mundo. Uma luz não pode colocar debaixo da mesa. Tem que colocar no lugar mais alto. Então, talvez vamos ser colocados no lugar mais alto, o qual vai incomodar a quê? A luz incomoda o quê? As trevas. Não é isso? Você coloca, tá tudo escuro aqui, eu aí coloco o candeeiro lá em cima, começa a iluminar tudo. Então, o que estava ali na escuridão começa a incomodar. Então, a gente, às vezes, o que eu falo aqui começa a incomodar as pessoas. Por quê? É luz. A luz incomoda. Tá, pessoal? Graças a Deus, olha aí, o cachorro já quer falar de espiritualidade. Então, vamos terminar aqui, tá, pessoal? Então, é através, ele agora... Mas agora ele reconciliou pelo corpo de Cristo, mediante a morte, para apresentar diante dele, diante de Deus, né? Santo, inculpável e livre de qualquer acusação. Amém. Amém. Graças a Deus, tá, pessoal? Agradecer a vocês, obrigado. Conseguimos fazer aqui o nosso estudo, né? Você viu que ia ter uma zoada aí na primeira parte, mas graças a Deus a espiritualidade tirou esses espíritos que vêm abusar aqui, tá? E conseguimos fazer o nosso estudo, tá, pessoal? E agradecer a vocês pela visualização aí, tá? Pelos comentários, obrigado. Agradecer vocês que ajudam, né? Vocês ainda que não ajudaram, obrigado também. Agradecer por tudo, tá? Agradecer a Deus, a espiritualidade. Até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!